Bom dia a todos meus colegas que ficaram aqui nessa manhã, né? Aqui parabenizar todo mundo por ter ficado. É importante aqui ao Parlamento, é sempre importante a gente debater aqui. É onde a gente fala, né? Não interessa o assunto, que o Parlamento vem de falar, né? A gente tem que bater nessa tecla que às vezes o pessoal não gosta quando a gente fala de algumas coisas aqui. O meu assunto hoje, vereadora Day, vereador Fantinel, era sobre as lixeiras, que não dá mais certo. Eu concordo com o vereador Cláudio, que disse que o modelo deu errado e a gente tem que rever isso. Eu me lembro que foi uma fala dele. Mas eu tive que trazer outra coisa aqui, que é uma questão polêmica que está em alta, para ajudar nosso vereador Sandro Fantinel. Eu queria falar sobre esse tema hoje. A gente esperava um grande debate, uma votação, e infelizmente não teve. O pessoal... Tem dois tipos de pessoas nesse tema, vereador Fantinel. Aqui vai a minha humilde opinião. As pessoas que não entendem e estão bem intencionadas e não entendem aonde querem chegar com esse projeto, que é o projeto da misoginia, e as pessoas que sabem onde querem chegar e fazem de propósito com má fé. Então, eu não vou esperar da esquerda a boa fé. Eu não vou esperar da esquerda, o meu adversário, ou melhor, dos nossos inimigos, porque deram até uma facada, né? Abriram o presidente Bolsonaro na época, né? Lá em Juiz de Fora, né? Então eu não vou esperar aqui paz deles, né? Ou como a gente viu o Charles Kirk tomar um balaço lá, né? Fora do país, né? Então eu nunca vou esperar isso. E aqui parabenizar a vereadora Andressa. Eu acho que ela é a de esquerda que está aqui e está aqui nos ouvindo e está aqui para debater com nós e tal. Ficou aqui na sessão, né? Parabenizar. E eu prefiro 10 vezes uma pessoa convicta do que acredita do que os outros que fogem de uma boa briga, né, vereador Fantinel? Então, parabenizar aqui a vereadora Andressa. Eu queria começar dizendo, botando um vídeo aqui. Pode colocar o vídeo se já está para colocar aí, senão eu... Ontem o Senado aprovou Puder colocar nessa tela aqui. Só uma partezinha. O vereador Jack, também de esquerda, está aqui. o Senado aprovou o projeto que vai causar a maior onda de desemprego feminino do Brasil. Mas ele está disfarçado de proteção à mulher. Fica atento a isso aqui. Os senadores passaram por unanimidade um projeto que transforma misoginia em crime equiparado ao racismo. A justificativa é proteger as mulheres. Agora, olha o resultado real. Eles acabaram de criar a maior ameaça ao emprego feminino que esse país já viu. Presta atenção no que eu vou te explicar agora, porque eu tenho certeza que ninguém vai falar sobre isso para você. O projeto ele não define o que é misoginia com critérios objetivos, não define o que é mulher e prevê até 3 anos de reclusão para quem praticar ou induzir o que eles chamam de sentimento de repulsa, de ódio ou de aversão às mulheres. Agora pensa comigo, você é dono de uma pequena empresa, tem uma funcionária que não está entregando resultado e você precisa chamar ela para uma conversa, cobrar a meta, dar um feedback sincero, ou pior, você precisa inclusive demitir essa funcionária. Antes dessa lei isso era gestão, depois dessa lei isso é risco penal, porque aversão é subjetivo, repulsa é subjetivo. Quem vai definir se a sua cobrança profissional foi gestão? Eu coloquei só uma parte para o vídeo não ficar muito longo. Vereador Fantinel, eu queria dizer que mais uma vez estão relativizando. Mais uma vez. A esquerda não está nem um pouco preocupada como que vai ficar as mulheres. E, aliás, eu vou mais longe. A direita se encolheu, teve medo. Mas vem cá, o Flávio Bolsonaro, que é teu candidato a presidente, votou favorável, sim. Teve medo de uma minoria barulhenta, teve medo, e aqui vai minha crítica. Não interessa se é do meu partido, de onde ele for, não me interessa. Aqui eu vou sempre falar do saudoso Olavo de Carvalho, e aqui a gente sabe a importância que o Olavo morreu falando dessa questão de cultura, e que, se precisar, eles vão sempre usar, vereador Fantinel, de uma lei para nos jogar na cadeia. Sempre. Essa lei aqui é para jogar o opositor na cadeia. Se fosse para proteger as mulheres, eles estavam pressionando os deputados de esquerda deles para votar a favor de aumento de pena, do qual eles não fazem. Eu não vou esperar aqui a vereadora Andressa mudar de opinião, ou as vereadoras aqui que se dizem de esquerda mudar de opinião, até porque, vereadora Andressa, a senhora defende o comunismo no partido da senhora. Ontem comemoraram mais de 100 anos, né? Como é que eu vou esperar uma pessoa defender, né, ou colaborar com a minha tese aqui, ou concordar que defende um regime que matou mais de 100 milhões de pessoas, né? Isso aí está no livro, o nome é o Livro Negro do Comunismo. Tem um artigo bem interessante lá no Mises Brasil, para quem quiser procurar, sobre o mal que o comunismo faz no mundo. Bem rápido aqui, eu vou citar aqui um manual. Eu até gostaria que a vereadora Andressa comprasse esse manual, porque eu leio Karl Marx e eu leio esses lixos aí que vocês têm na esquerda. Mas aqui tem o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, da Ana Caroline Campanholo. Essa pessoa aqui dá aula e não perdeu um debate até hoje. Não teve uma feminista que ganhou, é só vocês assistir lá. Eu vou desmentir hoje, a outra vez eu já falei sobre mentiras do feminismo. Aqui eu vou desmentir uma, que é o capítulo 4 aqui.
antes do feminismo, mulher não podia governar, liderar ou se destacar. Mentira. Aqui tem, olha o tanto de mentira aqui que o feminismo tem. O livro aqui chega a estar judiado, mas eu vou começar por essa. Essa é uma mentira contada apenas para nos dar a impressão de que não podemos fazer ou conquistar qualquer coisa sem a chancela do feminismo. É possível citar uma lista de mulheres que governaram, lideraram ou receberam destaque político muito antes de existir qualquer tipo de feminismo. Por exemplo, Enduana, professora e poeta, foi a primeira mulher a receber o título de personalidade de grande importância para a política no Império Acadiano. Isso aconteceu mais de 4.000 anos atrás, Fantinel. Ainda no início das grandes civilizações, há também Hatshepsut, que foi a rainha faraó no Egito, 15 séculos antes de Cristo. Aspa de Mileto, que foi a professora estadista, Péricles, no século antes de Cristo. Cleópatra, a última governadora do reino polemaico do Egito, nos anos 30 antes de Cristo. Podemos citar alguns exemplos bíblicos, como a juíza Débora, que fazia as vezes de general em guerra em Israel, ou a rainha Esther, que também o livro inteiro na Bíblia é dedicado a si, vereador Caleb. Ou seja, muito antes a literatura já mostra que quando a mulher é destaque, ela é liderança, não precisa de movimento feminista nenhum, não precisa de mulher nenhuma dizendo que representa o que a gente precisa de ação, que quando chegar o crime hediondo lá, de uns lixos do Comando Vermelho que mataram uma professora, vereador Fantinel, que ela alimentava os policiais militares lá no Nordeste, e ela não quis envenenar a comida deles, o Comando Vermelho foi lá e matou ela para passar uma mensagem e acomodar toda aquela região e mostrar que o Comando Vermelho é forte. Quando vier lei antiterrorismo para tornar eles terroristas, que a esquerda faça isso, que pressione os deputados para votar. É só isso, que não saiam do plenário como eles fazem em Brasília, como a Erika Hilton, que chamou as mulheres de imbecis. E se eu viesse aqui, vereador Caleb, chamasse a vereadora Daiane de imbecil, será que quanto tempo a PEN iria me colocar no Conselho de Ética? Mas a Erika Hilton pode, né? Pois é, agora saiu várias decisões, que é um homem biológico, tá aí. É só uma parte. Também lembrando, parabenizando o juiz que fez justiça ontem também no caso da peruca do Nicolas Ferreira e também, por unanimidade, o tribunal mostrou que não tinha problema naquela fala. Também parabenizar a decisão do Gilmar Mendes aqui também, que está falando que quando é biológico, é homem biológico. Parabenizar alguns que têm um pouco de coragem de vez em quando, porque a minoria é barulhenta. Vereador Fantinel, a gente está em tempos difíceis. Não vai ser fácil defender, mas é mais fácil fazer o que é difícil do que é o fácil. O fácil é dizer que a gente se importa com as mulheres e vir aqui defender essa lei inútil. Mas não se importa. Nos Estados Unidos, lá no Texas, não tem feminicídio. Por que será? Será que é porque as mulheres portam uma arma de forma ostensiva? É só comparar os números. Tá aí para todo mundo ver. Ah, mas é os Estados Unidos. Tá, então esquece o imperialismo americano que os professores ensinaram para eles, doutrinando na sala de aula. Vamos para o Paraguai, que 1 em cada 3 pessoas tem arma e não tem os índices ruins como a gente está aqui. Mas se o Lula falar, vereador Caleb, que por ser corintiano o cara pode bater na mulher, aí tá tudo bem. Ou seja, para uma hora a gente pode falar, para outra hora a gente não pode falar, e assim a gente vai. É um trabalho cultural. Ana Campanholo, Júlia Zanata, tantas deputadas fazem um excelente trabalho. Por isso, vereador Fantinel, poucas mulheres têm receio, porque a esquerda vem para cima, elas têm receio de falar, mas poucas se destacam. Por isso, esse ano, a Júlia Zanata, a Ana Campanholo vão ser lideranças de voto, vão explodir. A Ana Campanholo vai fazer 500, meio milhão de votos em Santa Catarina, por isso, por ter coragem de falar, por escrever um livro, coisa que a direita não fazia. É isso aqui que falta para a direita. Talvez faltou até para o Flávio ler esse livro aqui, que é um trabalho de base, que é a ala que eu defendo dentro da direita, é a ala Nicolas Ferreira. É uma ala que veio para ficar, que é o futuro, que a gente está fazendo um trabalho de base com a gurizada. Sua parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Iago. É muito constrangedor fazer parte de um legislativo covarde, que quando interessa, permanece, bate palma, participa. Quando não interessa, quando não é do interesse, foge e se acovarda. Eu tenho nojo de covarde, e covarde também os de direita que votaram favoráveis a essa porcaria de lei. E vou mais longe, vou dizer uma coisa que jamais um bolsonarista, um cara de direita que nem eu, iria elogiar um comunista. Jamais. Mas hoje eu vou elogiar. Eu vou elogiar o ministro Flávio Dino, por ter colocado aquele decreto que daqui para frente magistrado que comete crime não recebe como condenação a aposentadoria compulsória. Verdade. Não, vai ser exonerado. Parabéns, ministro. Nós somos totalmente contrários, mas nós de direita sabemos reconhecer como do outro lado acerta.
Agora, ao contrário, a esquerda, quando a gente acerta, jamais reconhece. Eu nunca vi alguém de esquerda vir aqui um dia e dizer, bom, pelo menos aquilo o Bolsonaro acertou. Nunca. Nunca vi. Nunca vi. Agora, nós somos democráticos. Nós, senhoras e senhores, nós defendemos esse livro aqui, ó, que no seu artigo 5º, segue em declaração de líder a bancada do PL. Que no seu artigo 5º, inciso 1º, tá? E todos nós estamos aqui dentro dessa casa porque é uma democracia, assim dizem, né? Porque se não fosse democracia, não teria parlamento. Aqui não teria nenhum de nós aqui, se não existisse democracia. O que é democracia? O que é que governa a democracia? A Constituição. O que esse livro diz? No artigo 5º, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e deveres. É isso que está escrito nesse livro. E vou mais longe para aqueles que são advogados. É o único inciso que não dá margem para interpretação. É isso aí. Vereador Iago. É o único inciso que não dá margem para interpretação. Ele é claríssimo. Homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e deveres. Essa lei da misoginia, onde é que está o direito dos homens? Aonde? Me dizem aonde? Sem falar naquilo que o senhor colocou ali no vídeo, no desemprego que isso vai causar na parte feminina. Por quê? Imagina você, o empresário, eu vou contratar uma mulher, se ela não trabalhar direito, eu vou chamar a atenção, ela me processa por misoginia, e eu sou um criminoso, posso ir 5 anos na cadeia. Para que eu vou contratar uma mulher para trabalhar? Para quê? Será que as mulheres de bem não enxergam que isso é a pior coisa que vai acontecer para elas? Então, você mulher profissional, você mulher de bem, que deseja ter o teu emprego, crescer na vida e vencer na vida, porque é isso que eu quero que as mulheres façam, vençam na vida, tá? Essa lei vai te proibir ter essa caminhada. Obrigado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador, sua questão de ordem. Artigo 209, inciso 2. Solicitar censura do presidente ao pronunciamento do vereador que chamou os colegas de covarde. O vereador que já fez essa casa passar vergonha no Brasil inteiro. Então, eu solicito que ele retire o que ele acabou de pronunciar aqui, porque não é vergonha. Isso faz parte do regimento. Então, eu solicito. Sua questão de ordem deferida, vereador Zé D'Ambrosio. Vereador Sandro Fantinel, o senhor retira ou não? Vereador não retira, então, suas palavras. Segue, vereador Iago. Questão de ordem só, presidente. Sim, vereador. O tempo precisa ser orientado. Em 10 segundos eu já cheguei 3 tempos diferentes para o vereador Iago. Isso não assegura o tempo que o vereador orador tem para falar. Eu já vi -2, vi 13 minutos e 44, vi 5 e 44, agora está 8 e 44. Qual é o tempo que o vereador ainda dispõe? Até porque ele possa organizar também. Obrigado. O tempo é 8 e 44. Seu tempo está garantido, vereador. Sua parte, vereador Caleb. Vereador Iago, o que nós estamos vendo aqui, tem um livro que explica, se chama A Espiral do Silêncio. Isso aí. Que é quando nós nos sentimos coagidos por leis, no mínimo, idiotas. Porque uma lei, possivelmente quem está debatendo não fez a leitura dela, mas eu vou ler. Artigo 1º, parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se misoginia a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. Pergunto, uma pessoa que escolheu ser a homossexualidade e tem aversão às mulheres, ela vai ter que ser punida por esta lei? Se ele manifestar, se ele ser convidado por uma moça para ele sair, ele manifestar e dizer assim, não, eu não quero porque a minha opção sexual, eu não quero ter um relacionamento com uma mulher, eu tenho aversão. Ele não precisa nem usar a palavra aversão, mas a pessoa que ouvir dele isso, se sentir ofendida ou se sentir odiada porque ele exteriorizou, ele comunicou esse desejo dele, é passível de ser criminalizado. Aí, a lei ela não pode retroagir em malefício do réu, a lei só pode retroagir em benefício. Direito Penal 1, lá da Faculdade de Direito. Mas se a lei retroagisse para a maldade, a Erika Hilton teria que ser punida. Porque o que acontece? Lá na nota, ela colocou, ela disse, podem continuar latindo, fazendo referência clara Isso aí. a mulheres e homens, porque chamou quem de late cadela. É cachorro, né?
É cachorro que late, cachorro e cadela que late. Ela disse que podiam continuar latindo o que ela estava passando. E ela também chamou de imbecis. Inclusive, o cis, ela fez um joguinho de palavra para se referir ao cisgênero, ao sexo biologicamente falando. Então, vejam, a Erika Hilton não é uma pessoa que representa um interesse, uma lei, etc. Ela vive no mundo da lacrosfera, que é lacrar a todo instante. E o que me assusta, vereador Fantinel, é que esse projeto de lei não vem do Congresso, onde tem 513, que cada um é igual coice de mula, cada um vai para um lado. Vem da Casa Alta, do Senado da República, onde nós temos 81 senadores e boa parte deles de cabelos brancos, que deveriam representar o interesse do Estado pelo qual foram eleitos. E dos 81, me parece que 67 votaram e aprovaram por unanimidade. Inclusive senadores de direita, que das duas uma, ou caíram numa tremenda casca de banana, ou não quiseram se queimar, porque estamos em ano eleitoral. Então, é diante da espiral do silêncio que nós vamos ficando em silêncio, ficando quietos, e passa a boiada do outro lado. Qual é a boiada que passa? A esquerda votando contra aumento de pena para estuprador, para a pessoa que pratica pedofilia, indo contra a castração química, indo contra o porte de arma de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Isso não defendem, isso não sobe à tribuna para defender. Agora, o joguinho de palavra, imbecis, podem latir, podem continuar. Esse joguinho de palavra qualquer criança faz. Não precisa ter mandato para fazer isso, basta abrir um vídeo na rede social e fazer. Agora, usar de um mandato conferido pelo povo, o qual nós não representamos apenas a nós mesmos, mas representamos a quem nos elegeu, inclusive quem não nos elegeu também, são incapazes de ir lá e votar uma lei para colocar estuprador na cadeia, para colocar prisão perpétua para esse tipo de crime. Não tem coragem, voto contra. Aí fico fazendo a cena, abraça uma árvore, leva cartaz, faz passeata. Não queremos mais violência, não queremos mais violência. O bandido, o vagabundo, ele vai ouvir. Agora disseram que não querem mais violência, não vamos mais praticar violência. Não, vagabundo só aprende quando está atrás das grades. Só aprende quando vê uma mulher armada na frente dele. O que faz com que uma mulher consiga se equiparar na força física diante de um homem? Uma mulher estando armada. Coloque uma mulher armada diante de um homem covarde desse que faz violência contra uma mulher para ver o que acontece. Agora, esse tipo de jogo de palavra, isso é uma vergonha. Espiral do silêncio, censura prévia. Nós estamos chegando num ponto onde o que está se criando é um ódio entre homens e mulheres. E o governo que tanto diz defender o amor está criando um ódio existencial no meio da sociedade. Daqui a pouco as pessoas não vão conseguir mais se olhar, porque você olhar para uma pessoa pode ser interpretado como qualquer tipo de coisa, inclusive como um crime de aversão à mulher. Obrigado, vereador. Bem breve, se puder, vereador capitão. O meu comunicado vai para as mulheres. Mulheres, não caiam nessa história de que a esquerda quer o bem de vocês. Na verdade, não. Eles dizem que querem. No palanque, eles vão e falam que são favoráveis às mulheres. Mas, na verdade, na única oportunidade deles serem favoráveis às mulheres, que é no aumento de pena para estupradores, classificação do crime de estupro como crime hediondo, na castração química de estupradores, eles votam contrários. Sabe por quê? Porque, na verdade, eles não defendem vocês. Eles só querem utilizar vocês como massa de manobra. Pensem exatamente nisso. O presidente da República vai e fala em rede nacional que a mulher ela pode ser espancada, só que não em casa. Se quer bater em mulher, vai bater lá fora. Ou que depois de um jogo de futebol, sendo torcedor do Corinthians, você pode agredir a sua mulher. Essa é a fala do presidente da República. E todos que estão abaixo dele, seus fiéis escudeiros, defendem exatamente isso. Obrigado, vereador. Sua parte, vereadora Dag. Vereador Iago, obrigado pela parte. Eu quero só declarar uma situação. Eu sou mulher, né? Não sou pessoa que gesta, como diz Erika Hilton, né? E tenho muito orgulho de ser mulher, ser mãe, ser defensora da questão da família, dos princípios e valores. E uma das características que eu mais admiro na minha pessoa é poder falar de igual para igual, sem ter receio do que a outra pessoa vai falar. E não tenho nenhum medo que algum dos vereadores me interrompam. Não tem problema nenhum, eu vou discutir de igual para igual. Infelizmente, com esse projeto, não se pode mais, né? Porque se a gente for interrompida,
a outra pessoa vai, então, responder por um crime de 2 a 5 anos. E isso é mais complicado. Então, a gente tem que falar, sim, tem que orientar, e principalmente falando das questões dos empregos, né? Eu sou empreendedora, eu tenho uma pequena loja, mas eu tenho funcionária mulher, e meu pai é meu sócio. Depende do jeito que ele falar com a pessoa, né? De alguma coisa até nível de gestão, de não ter, essa pessoa vai poder processá-lo e ele vai estar respondendo um crime. Então, eu acredito que a gente precisa discutir mais sobre o assunto e, infelizmente, esse negócio de direita e esquerda acaba não informando realmente as pessoas lá da ponta toda a gravidade que se tem. Ser a favor da questão contra o feminicídio, na não violência das mulheres, tem que fazer conscientização nas escolas, tem que tratar o homem e a mulher de igual para igual, tem que trabalhar no machismo estrutural do nosso país como um todo. Mas não é com essas ações que a gente vai conseguir. A gente vai botar o nós contra eles e que vai piorar muito mais a situação ao longo dos dias, ao longo dos anos. Aí a gente vai... E as mulheres vão estar sofrendo lá na frente muitas das coisas que hoje a gente sofre como violência, vai ser visto lá na frente, porque a gente vai ser impossibilitada de estar em diversos lugares apenas pelo fato de ser mulher. Então, queria deixar essa minha contribuição. Muito obrigado. E, obviamente, hoje eu votaria favorável na questão da moção, porque eu sou contra essa questão desse projeto. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereadora Day. Até ali para explicar esse projeto de lei, as militantes da Globo News falaram: olha que legal, quando interromper uma mulher vai ser considerado crime de misoginia. Elas falando isso na Globo News, onde tantos diretores interrompem ela a todo momento. Ou o que falar do grupo de feministas de esquerda que estão aí. Por exemplo, o vereador Fantinel, Manuela Dávila, que o presidente Lula deu um para-te quieto aquela vez nela, veio e mandou: não, tu não vai concorrer a presidente, não vai concorrer a prefeita, fica na tua, e ela ficou quietinha, não concorreu, porque ela recebe ordem de quem manda na esquerda, que é o presidente Lula. Então, por mais mulheres corajosas que não se curvem diante de homem, diante da liderança que for, que tenham convicção. E para finalizar, uma frase que eu gosto da Ana Campanholo: se o feminismo prega a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, torna-se dispensável, pois o liberalismo já faz isso, faz muito tempo. Muito obrigado. Seria isso.